Feche os olhos, apenas por um instante, e tente imaginar o céu inteiro, em completo silêncio. Nenhuma harpa soava, nenhum cântico ecoava, nem mesmo um único aleluia era ouvido. Apenas milhares, talvez milhões de anjos, olhando fixamente para a terra, olhos marejados, olhos cheios de espanto. O Filho de Deus, aquele que eles adoraram por toda a eternidade, agora sangrava, suspenso numa cruz. E então surge a pergunta, que poucos ousam fazer. O que os anjos faziam naquele momento? Porque eles que tantas vezes protegeram os justos, não desceram para socorrer o justo dos justos. O que eles viram e o que sentiram pode transformar para sempre a maneira como você enxerga a cruz, a obediência e o amor divino. O que está prestes a ser revelado não é apenas emocionante, é sagrado. Permaneça até o fim e descubra o que o céu presenciou em absoluto silêncio. E se já tocou o seu coração, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: eu quero que os anjos de Deus me guardem. Naquele dia, o céu parou. O universo invisível estava em tensão. Uma multidão de anjos aguardava em silêncio. Mas afinal, quem são eles? A Bíblia nos responde em Hebreus 1:14. São espíritos ministradores, enviados para servir aos que herdarão a salvação. Criados antes da fundação do mundo, eles receberam uma única missão: obedecer em tudo à vontade do Altíssimo. Eles estavam lá quando o universo nasceu, quando os mares receberam limites, quando as estrelas surgiram no firmamento, quando as galáxias começaram a girar. Jó 38:7 revela que as estrelas da manhã juntas cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Eles viram tudo, sabiam de tudo, ou quase tudo. Por séculos acompanharam a história humana. Foram enviados ao Éden, expulsaram Adão e Eva, testemunharam a expansão do pecado, lutaram batalhas invisíveis, fecharam a boca de leões por Daniel, abriram prisões para libertar apóstolos. Mas em nenhum desses momentos, o céu ficou tão silencioso quanto no dia da crucificação. Por quê? Porque mesmo em sua glória, os anjos não conheciam o plano da salvação em sua totalidade. Como diz 1 Pedro 1:12, eles anelavam compreender os mistérios de Deus. Eles adoraram o Filho desde toda a eternidade, não como homem, mas como o Verbo eterno, o Logos divino, Criador de todas as coisas, como está em João 1:3. Estavam acostumados a vê-lo em majestade, entronizado, cercado de louvores incessantes. Mas, de repente, o viram nascer como um bebê indefeso, chorando em uma manjedoura, em Belém. Lucas 2 descreve o exército celestial, rompendo em cânticos ao anunciar seu nascimento. Durante 33 anos, eles o observaram entre os homens. Testemunharam milagres, cura de cegos, paralíticos andando, mortos voltando à vida. E ainda assim, quando ele começou a falar sobre morte e cruz, eles nada podiam fazer. Os anjos conheciam Isaías 53, sabiam que o Messias seria moído. Mas ouvir é uma coisa, ver o sangue escorrendo é outra. O Getsêmani se aproximava. O lugar da prensa de azeite, onde a alma do Messias seria esmagada, até sangrar. Lucas 22:44 relata: seu suor tornou-se como gotas de sangue. A ciência chama isso de hematidrose, resultado de estresse extremo. Mas o que partiu o coração dos anjos não foi o sangue. Foi a solidão. Aquele que sempre teve comunhão com o céu, agora sofria, absolutamente só. Um anjo foi enviado para fortalecê-lo, não para livrá-lo, não para pará-lo, mas apenas fortalecê-lo. Lucas 22:43. Milhões aguardavam ordens, mas ouviram algo inédito. Não interfiram. E o Getsêmani foi só o começo. Quando os soldados vieram prendê-lo, os anjos se colocaram em formação. Bastaria uma ordem, e legiões celestiais desceriam como fogo. Mateus 26:53 registra as palavras de Jesus: meu Pai me daria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72.000 guerreiros celestiais. Mas o céu permaneceu calado. Eles assistiram a cada golpe, a cada chicote que dilacerava a carne. Isaías já havia profetizado: pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ver isso acontecer era insuportável até para eles. Os anjos, que já haviam destruído cidades inteiras, agora tinham as mãos atadas. Pela ordem do próprio Deus, obedecer nunca foi tão doloroso. E então veio a escuridão. Do meio-dia até as 3 da tarde.
Trevas sobrenaturais cobriram a terra. Mateus 27:45. Não era eclipse. Era impossível, pois era Páscoa e havia lua cheia. O que eles viam era espiritual. O Pai virando o rosto do Filho. O Criador, separado de si mesmo, por causa do nosso pecado. 2 Coríntios 5:21 declara: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E então, o grito ecoou. Um grito que partiu os céus e tremeu infernos. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Os anjos reconheceram as palavras do Salmo 22, mas ouvi-las da boca do Filho Eterno foi como presenciar o universo desmoronar. Eles sempre o adoraram em glória, e agora o ouviam em agonia. Era o preço da nossa salvação, e o céu permaneceu em silêncio. Mas o silêncio não durou para sempre. Ao terceiro dia, a ordem ecoou. O Filho venceu. Um anjo desceu, removeu a pedra e anunciou: ele ressuscitou. Mateus 28:6. A pedra não foi removida para libertar Jesus, mas para que os homens vissem o impossível se tornar realidade. A descrição é poderosa. Seu rosto brilhava como relâmpago, suas vestes, brancas como a neve. Soldados romanos, treinados para matar, caíram como mortos diante de sua glória, e mulheres piedosas ouviram a mensagem. O túmulo está vazio. O lugar da morte tornou-se o altar da vida. Durante 40 dias, os anjos acompanharam o Cristo ressurreto. Ele comeu com discípulos. Apareceu em casas, mostrou um corpo glorificado. E por fim, no Monte da Ascensão, Atos 1 registra que 2 anjos disseram: esse Jesus voltará. O céu estava em festa. A missão havia sido cumprida. Mas os anjos não pararam. Eles continuam ativos. Protegem, ministram, observam e aguardam o momento de voltar ao lado do Rei dos Reis. Então, da próxima vez que olhar para a cruz, lembre-se, ela foi testemunhada por olhos celestiais. Os anjos a viram. Eles respeitaram aquele momento. Eles ouviram o grito que rasgou o céu e contemplaram o sangue que selou nossa redenção. Eles não intervieram, porque sabiam que, naquele silêncio, o amor estava vencendo. E hoje, ainda estão em missão, guardando, consolando, agindo de forma invisível ao redor dos filhos de Deus. Se essa mensagem tocou você, comente. Quero viver uma fé que faz os anjos se moverem. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar. O céu está atento e os anjos ainda estão em ação. Que Deus te abençoe.